baixos, né? Então tem hora que tem muita gente, tem hora que tem pouco. Eu acho que ele segue meio um pouco da sazonalidade até de academias mesmo, né? Elas tem períodos que tem mais alunos, tem períodos que tem menos alunos, né? Mas eu percebi, conversando com alguns professores nessas entrevistas, que eu não sei, parece... você tem sentido isso também? Uma certa baixa na escola mesmo, o número de alunos, o número de pessoas interessadas no yoga? Sim, tem tido. Já, isso tem uns 4, 5 anos, assim, que vem caindo um pouco. Eu acho que principalmente, Roberto, assim, porque primeiro a mídia cria aquele alvoroço, né? Teve aquela época que o yoga estava em tudo quanto era jornal, revista, né? Toda semana a gente dava 3 entrevistas aqui. E aí o pessoal acaba tendo que mudar, porque a mídia funciona assim, funciona pela novidade. Aí começou o Pilates, né? O Pilates deu um boom, né? O Pilates agora está decaindo, sei lá o que vai aparecer o novo, né? Talvez a ginástica funcional. Talvez ginástica funcional. Então eu acho que uma grande parte é em função disso. E aí, claro, né, vem aquela enxurrada de gente, fica aqueles que têm a ver mesmo, né? Aqueles que queriam só ficar com o corpo igual da Madonna, vão fazer outra coisa. Teve aquela época Madonna, Sting, né? De praticantes mais, talvez relacionados mais ao fitness, mas o yoga sempre manteve a sua espiritualidade ali, né? Permeando isso tudo, né? Eu acho que isso é um mérito dos professores de yoga de não se vender tão facilmente, né? Então, acho que a gente faz concessões, a hora que você trabalha em academia, claro, você vai levar a coisa um pouquinho mais para o físico, mas sem perder aquilo que é importante no yoga. Então, eu mesmo dei aula em academia grande, assim, durante os 5 anos, mas dava minha aula igualzinho eu dou aqui. Assim, tu conseguiu manter eu não gosto da palavra essência, mas desse núcleo no qual o yoga, você conseguiu? Sim, eu dava aula na academia, fazia mantra, fazia tudo igual que eu dou na minha escola. Sofreu resistência? Não, dos alunos não. A direção na época também, um dia eu fiz uma roda no fim da aula para a gente cantar um mantra, tal, todo mundo de mão dada, não sei o quê. Quando eu olho para fora, o diretor da academia, o dono da academia estava na porta. Falei, putz, é hoje que eu vou ser despedido. Aí saímos de lá e ele falou, que legal, que bacana, as pessoas pareciam tão concentradas lá, né? Eu falei, pois elas estavam mesmo, né? E era uma das aulas mais cheias na academia. E por que tu sentiu receio? Porque você está numa academia, é o templo do corpo, né? Você entra e você é um devoto da alma, é estranho, né? Então está todo mundo lá preocupado com o físico, mas na verdade o que eu acho que chamava a atenção dos alunos lá era principalmente isso. Acho que eles vinham para a aula por causa do físico, via a gente fazendo um cacaça numa posição mais assim, né? Eles acabavam indo para a aula, mas eles ficavam por causa desse autoconhecimento, dessa espiritualidade que o yoga traz. Tinha gente que levava caderninho para anotar as coisas que eu falava na aula. Foi muito legal. Como você começou, Anderson, no yoga? Como o yoga chegou a você, ou porque você foi para o yoga, né? Tem várias histórias aí ou como o yoga chegou, ou como foi buscar o yoga, né? Olha, a minha primeira memória de yoga, eu devia ter uns 10 anos, assim, a minha família nunca foi ligada a nada disso, era uma família católica, normal, né? Mas um dia apareceram uns livros em casa, minha mãe comprou uma coleção X lá e tinha uns livros de yoga no meio da coleção, e eu comecei a olhar aquilo e era engraçado que a gente brincava, os primos, de fazer aula de ginástica, né? A gente não sabia que era yoga. Mas eu olhava as posições lá e eu que dava aula, né? Eu que ia conduzindo a galerinha. E aí depois, quando eu tinha ali por uns 15, 16 anos, eu vi numa revista também, tinha uma coluna que saía... Que ano que nós estamos falando, né? 80, 90? 80, anos 80, aí estava... meio dos 80, mais ou menos.
e não tinha quase nada de yoga no Brasil, né, na época. E aí nessa revista, era uma revista cristã também, né, não sei o que, e saiu uma coluna de yoga. E aí eu nunca gostei de exercício, de ginástica, nada assim muito físico. E aí eu comecei a olhar aqueles exercícios e falei, nossa, isso é legal, isso me interessa. E comecei a praticar pela revista. E foi o meu início aí no yoga. Dali a pouco, dali uns 2 anos, eu fui procurar uma escola mesmo, né, praticar com uma instrutora. E aí que eu comecei meu caminho. Você segue, eu sei que os professores odeiam esse tipo de classificação, mas você segue alguma linha, algum método, alguma tradição, ou você acabou criando nessa coxa de retalhos no que é o yoga, né, no bom sentido, o seu próprio jeito de yoga, assim? Sim, eu não vou dizer que criei, mas eu coloquei, né, montei de uma certa maneira a prática do yoga a partir das minhas experiências, das coisas que eu conheci, trabalhei muito tempo dentro disso e que super funciona, acho que é positivo. Mas atualmente eu sigo uma tradição, sigo a Bihar School of Yoga e eu recebi iniciação em 2010 e de lá para cá a gente tem cada vez mais trazido as técnicas, o conhecimento dessa tradição. É uma escola muito legal, assim, de tudo que eu já vi por aí, para mim foi a que mais apelou, assim. Eles são muito modernos e tradicionais ao mesmo tempo, né? Eles conseguem fazer uma releitura das técnicas tradicionais do yoga para os dias de hoje, tornar possível uma técnica como o Butta Shuddhi, né, que é a purificação dos elementos, que a gente só vê nos livros, só ouve falar e não sabe como faz, e os caras te dão a receita, entende? Então, eu tenho gostado muito, estou muito Você conectado ministra com um eles. curso de formação para professores de yoga da linha do Bihar? Não, porque para você ministrar na linha do Bihar, você tem que seguir determinados patamares e tal, e eu não tenho essa graduação, estou lá há 5 anos. Né? Mas você tem como foco então, ir crescendo nessa sim, tradição? A gente está seguindo, eu dou a formação já há muitos anos em Hatha Yoga e Vinyasa, né? Continuo com esse trabalho de Hatha Yoga e Vinyasa, mas acrescentando muito elemento cada vez mais em trazendo. Você acha importante, então, num certo momento, o professor de yoga ou o yogi ser ajudado nesse bom sentido, né, de uma linha, né, para ser seguida de uma tradição, de uma instituição ou de um método? Acho super importante. Todos os mestres dizem que sem o guru não tem yoga, né, e eu sinto que isso é uma verdade, mas... Fica à vontade. Então, Roberto, eu acho que é importante sim, né, a gente ter uma linhagem, ter um guru, só que eu acho que isso não pode ser uma coisa que você sai atrás caçando, entende? Porque quando você sai caçando, qualquer coisa que você encontra no caminho, você diz, é isso, né? Quando você está a fim de um guru, entende? Qualquer pessoa no caminho que fale um pouquinho melhor, você já acha que é o teu guru. Então, eu acho assim, tem que ter uma receptividade, você tem que estar disponível, né? Mas sair caçando que nem louco por aí não é... É algo intuitivo mesmo, assim, de ambas as partes, né? Tanto do espaço, quanto do praticante, quanto da tradição, do guru, enfim. Eu conheci essa linhagem assim de uma maneira super inesperada. Um dia alguém me ligou e falou, estou querendo levar uma swami para São Paulo, e eu falei, não, swami, não estou afim de entrar nessa coisa, né? Porque a gente ouve muitas histórias por aí. Mas antes de falar não, eu falei, mas da onde que é? Um swami de que linhagem? Né? Porque, em geral, você fala um swami, mas ninguém sabe que linhagem que é. Então,
Falei, não, essas coisas não me interessam, né? Eu já estou no yoga tempo suficiente para sacar, né? sacar Alguém de roupa laranja. E aí eu perguntei, mas de que linhagem que é? Ah, da Bihar School. Eu falei, putz, a Bihar eu quero. Né? Porque era uma escola que eu sempre gostei, estudei, achava impossível chegar lá, entende? De ir para a Índia e visitar o ashram deles. Não, na minha cabeça não sabia como fazer isso, entende? Mas eu e acho que uma grande parte dos professores de yoga no Brasil usam o livrinho Asana Pranayama do Satyananda, né? Então eu tinha essa conexão. E aí a gente trouxe a Micheline Flack da França, né? E foi através dela assim que eu fui chegando na Bihar. E hoje quase todo ano eu vou para a Índia. Quantos anos já está nessa linhagem? Desde 2010, 5 anos. É bastante tempo já. É bastante tempo. Interessante que você falou, né? Comecei no meio da década de 80, né? Não tinha nada, né? Como é recente, agora que estou caindo, né, para minha ficha, né? Apesar de tanto tempo o yoga no Brasil e na América Latina, né? Como é recente, né? O yoga... Super recente. O yoga mesmo sendo conhecido popular com os seus... as coisas ruins e as coisas boas que vêm disso, né? Sim. Hoje em dia a gente vê qualquer pessoa no metrô, às vezes falando de yoga, entende? Então, a população pode não fazer, mas todo mundo sabe alguma coisa. Já sabe todo do mundo que já viu, já leu, já viu na TV, né? Então, todo mundo tem uma ideia, ainda que seja errônea, mas não é... Na minha época, se falava de yoga, assim, ninguém sabia o que era, entende? Não se tinha... Eu me lembro que para você conseguir um livro bom de yoga, você tinha que ir na Horus, pedir na Horus, demorava 6 meses para os caras te trazerem, se conseguisse trazer. Então, era um sofrimento. Hoje em dia você entra na internet e tem tudo que você quer. Né? Então... O que é o yoga, Anderson? Assim, como você entende o yoga? Eu entendo mesmo como uma filosofia de vida, como uma maneira de viver. Tudo bem? Fê, Roberto. Tudo em paz? Eu entendo mesmo como uma filosofia de vida. Eu acho que a gente limitar o yoga a uma prática, né, é muito pequeno realmente. Ele é muito maior do que isso. Então, acho que é uma coisa que quando você realmente se dedica, né? Claro, você pode vir na escola e fazer 2 vezes por semana e pronto, não querer nenhum outro envolvimento. Mas quando você se dedica um pouco, quando você tem um pouco de envolvimento com o yoga, ele acaba modificando a tua maneira de ver o mundo e a tua maneira de viver, né? Então, a maneira como você se relaciona com as pessoas, a maneira como você trabalha, a maneira como você come. Então, o yoga acaba sendo um catalisador ali na vida da gente. Né? Que texto você acha que do yoga hoje traz essa mensagem, traz essa ideia, traz esses códigos de ética, até de moral para o cotidiano do brasileiro? Ele vai beber nos sutras mesmo? Tem alguma referência no qual você acha que os praticantes hoje se utilizam? Dentro dos textos clássicos é o Yoga Sutra mesmo. Eu acho que é um trabalho bem completo sobre o yoga, mas eu gosto muito dos tantras, né, das Upanishads, e principalmente aquelas com com um pezinho um pouco mais tântrico, né? Então, estou estudando agora Chandogya Upanishad, que é super bacana, né? Fala de técnicas, na Bihar School, inclusive, se acredita que os textos que os tantras são mais antigos do que os próprios Vedas, né? Então, assim, essa tradição tântrica é uma tradição que tem muito a ver com o yoga. Acho que a gente ainda vai ouvir falar muito disso, sem essa roupagem que o Ocidente deu para o tantrismo, relacionada à sexualidade, não sei o quê. Completamente distorcida, né? Mas o Tantra tem muito elemento bacana, muita maneira de você trabalhar o indivíduo através do simbólico, entende? Quando você pega uma técnica de meditação tântrica, você usa símbolos para... Tchau, até mais, Cláudio. Você usa símbolos para
trazer aquela pessoa para um grau diferente de percepção, né? E isso são coisas que, por exemplo, Jung veio desenvolver né, no século passado, e isso já existia no tantrismo há 5.000 anos. Então... E por que só agora? Por que isso vem sendo de uma certa forma resgatado, acho que a palavra pode ser essa mesmo, nesse momento agora, e não desde sempre, né? Eu quero dizer o seguinte, por que houve essa fisicalização, né, essa parte, e agora a gente percebe que isso não é tão legal, o yoga não é só isso, por que não veio desde sempre com isso? Olha, eu acho que o yoga é uma técnica ampla demais, entende? Que vai para várias áreas. Eu estudo yoga há 40 anos, entende? E cada vez que eu vou abrir uma pastinha, entende? Tem milhões de outras pastinhas lá dentro. Eu falo, queria estudar mais um pouquinho pranayama. Putz, tem um mundo lá dentro do pranayama. Eu queria entender um pouco o vastu, né? A maneira de organizar uma casa. Putz, tem milhões de coisas lá dentro. Então, é um corpo de conhecimento muito grande. E isso dá a possibilidade das pessoas adaptarem aquilo que elas querem. Né? Então, eu preciso de uma coisa física, ou por uma terapia, ou porque eu estou doente, ou porque eu quero ficar com o corpo melhor. Você tem a condição de fazer esse recorte, de ir lá e fazer esse recorte. No Ocidente, eu acho que o yoga foi apresentado primeiro através desse recorte do físico. Né? Então, as coisas que você vê, você vai ver um folheto de yoga, sempre tem uma posição. Entende? Até porque não tem outra coisa para mostrar. Você vai mostrar o quê? Uma pessoa relaxando, né? Deitada, relaxando. Não tem o apelo. Então, você põe uma posição física, né? Esse trabalho interior que o yoga faz é uma coisa que é mais difícil de a gente representar num folheto, num cartaz. Então, eu acho que ele acabou ganhando essa cara mais física. Mas no Brasil eu nem acho que essa fisicalidade dele seja tão grande. Nos Estados Unidos é muito maior. É muito maior, né? Eu tive contato com os editores da Yoga Journal dos Estados Unidos e eles comentaram, isso já tem uns 8 anos, eles falaram, a gente está fazendo um movimento para resgatar realmente essa parte mais espiritual do yoga, porque a gente sente que é físico demais nos Estados Unidos. E eles estavam aqui no Brasil e eles disseram, olha, aqui no Brasil a gente sente o oposto, a gente sente que vocês têm essa parte espiritual do yoga mais presente e vocês estão caminhando para um pouco mais do físico, né? Até para o yoga se tornar uma coisa um pouco mais popular, as pessoas aceitarem melhor, né? Então, eu acho que assim, a entrada para o yoga, em geral, é por essa área física mesmo. Né? A pessoa vem porque está com dor nas costas, porque é bom para a postura e tal, mas não é isso que mantém a pessoa no yoga. Né? O que mantém é todo o bem-estar que ela percebe depois da aula, a conexão que ela começa a fazer com ela mesma no final da aula. Eu acho que isso é que mantém as pessoas praticando. Tu acha que o yoga deu um tiro no pé quando se juntou tanto com essa área da fisioterapia, da ciência, de mostrar os benefícios fisiológicos, da saúde, desde Kuvalayananda e outros também, que sempre os primeiros ali, os decanos do yoga, desse momento mais moderno do yoga, de se juntar com a ciência, né? Essa coisa de dor nas costas, e se deu tiro no pé no sentido de que agora ele precisa... ele perdeu um pouco da espiritualidade dele, não? Não, eu acho que não, Roberto. Eu não vejo que deu um tiro no pé. Eu acho que é importante a gente, dentro daquilo que for possível, a gente ter um aval da ciência, a gente trazer, né, o conhecimento científico para explicar algumas coisas no yoga. Né? Tem um monte de coisa no yoga que a gente não sabe explicar. A gente sabe que funciona pela prática, né? Mas a gente não sabe como explicar. Né? Igual a coisa do o chazinho de erva doce para dor de barriga, entende? Todo mundo sabe disso. Agora, por quê? Que componente tem lá? Então, isso é o papel da ciência. Então, eu acho que o yoga e a ciência trabalham muito bem juntos. Né?
Aliás, do meu ponto de vista, o yoga é científico também, só que não nos padrões da ciência ocidental, né? Mas ele é totalmente experimental, ele foi desenvolvido totalmente por experiência dos yogis, dos rishis, né? Então, eu gosto muito dessa aproximação do yoga com essas disciplinas. Eu só acho que a gente precisa manter muito atenção, porque o yoga nunca vai ser uma matéria médica, uma matéria da fisioterapia, entende? Eu acho que a gente tem que manter o yoga como yoga, né? E se a fisioterapia se usa de técnicas do yoga, perfeito. Se eles conseguem, através de técnicas do yoga, levar alívio para os pacientes deles, perfeito. Agora, eu tenho muito receio de um dia a medicina fazer o que fez com a acupuntura, entende? Agora essa área é nossa. Né? A gente tentaram fazer isso no CREF, né? No Conselho Geral de Educação Física, né? No CREF. E tu sabe que o yoga está sendo estudado para entrar no SUS, né? No Sistema Único de Saúde, né? Será que é um pouco disso? Está falando dessa... se ele entra como assim como a acupuntura entrou, ele vai perder um pouco da tua, volta a usar a palavra essência por não achar outro sentido, mas eu quero me referir à sua espiritualidade. Quando ele se junta com a ciência nesse sentido? Eu acho que não, eu acho que ele não vai perder, entende? Eu acho que ele é um ganho para a população, porque a população vai ter a oportunidade de experimentar coisas que a gente já sabe que funcionam, né? Para trazer um bem-estar físico. Alguns vão ficar só nisso, mas outros vão despertar para todo o resto que o yoga pode trazer para eles, né? Então, eu vejo isso como positivo, não como negativo. Né? O que não pode é a gente deixar ter essa apropriação, entende? A educação física vir e dizer, não, o yoga mexeu com o corpo, é educação física. Não, quando você fala gente, você está se referindo à comunidade do yoga, aos professores, os alunos, as pessoas engajadas em relação ao yoga. Tu acha que essa comunidade, esse micro-universo no qual o yoga transita, é unida? Não, não é unida, não. Acho que é realmente uma coxa de retalho quando a gente fala de comunidade. Né? Em outros países é muito mais unida, tem coisas que acontecem comunitariamente. Eu fui em outubro para a França, participei de fui visitar uma conferência de yoga lá. Cara, era demais, assim, era um lugar imenso com lojinha de tudo, né, vendendo comida natural, panela natural para fazer a comida natural, né, vendendo de tudo. Que tudo bem, eu acho ok, não tenho problema com essa comercialização, é a cultura do yoga, né? É a cultura do yoga. E stand de todas as escolas de yoga, não sei se de todas, mas de muitas escolas de yoga da França, né? Era promovido por uma instituição, tipo uma federação de yoga lá da França, e as aulas aconteciam assim no meio daquela feira toda, né? Aula de todo mundo, de todas as modalidades de yoga, então cada um lá apresentando o seu trabalho, com respeito, entende? O que não significa que todos eles se amem, que todos eles se apoiem, né? Então, como é aqui no Brasil, em muitas escolas, tem pessoas que eu acho que têm um trabalho excelente, que eu apoio, que eu indico, tem outras pessoas que eu acho que têm um trabalho honesto, mas que não é a maneira como eu vejo o yoga, e aí eu não vou indicar para aquele profissional. E ok, isso é normal, entende? Acho que isso está tudo certo, mas se eu tiver que ir para uma conferência com aquela pessoa lá, entende? Eu vou na boa, como já fiz, como já fui em muitas conferências. Né? Mas a gente não vê isso tão claro no Brasil. Acho que essa comunidade não é unida, talvez até por falta de oportunidade. Acho que a gente herdou um pouco das primeiras gerações. Chegou a ver? Não tem? Tem que tentar no Multishop. Fiquei pensando naquelas lojas do japonês lá no Multishop, talvez tenha. Eu vou aqui na feira. Tá. Depois da aula eu vou lá. Eu vou tentar ir também no Multishop. Tu sabe então, me acho dizer... que herdou um pouco assim dessas gerações mais antigas, né? As rusgas que existiam ali. E
isso se preserva um pouquinho, mas eu sinto assim bem mais diluído. Eu sinto que hoje... Desculpa de novo. Nada que é isso. Precisa de alguma coisa lá? Acho que não, tem umas frutinhas lá. Pastel e caldo de cana. Pastel e brincadeira. Tu sabe me dizer o porquê e o início você chamou de rusga no yoga do Brasil? Eu não estou pedindo nome, não estou falando nada disso, mas assim, a razão mesmo, é sincera a minha pergunta. Da onde surge isso e por quê? Porque para mim se perdeu, sabe? Eu não sei mais dizer. E por que se perpetua? Olha, eu acho que foi uma luta de egos mesmo, né? Porque o yoga chegou no Brasil e aí algumas pessoas se apropriaram, isso é yoga, só isso que é yoga. E no yoga realmente cada um tenta fazer de um jeito, cada um quer inventar mais que o outro, né? Tanto que a gente vê aí modalidades de yoga surgindo, né? Assim com uma velocidade vertiginosa. Então eu sinto que tem essa coisa do ego, sabe? Principalmente nessas gerações mais antigas, né? Então era aquilo que eu ensinava, aquilo que o outro ensinava, e o outro não se dá com esse, não sei o quê, né? E faz uma reserva de mercado, quem é da minha linha não vai na linha do outro, né? Então é um pouco estranho isso. E quando você é educado dentro dessa linha, isso que eu ia te né, perguntar, como a você minha herda geração, isso então? Sim, você herda um pouco essa visão, aí aos poucos você tem que ir desfazendo, soltando e falando, bom, não é só o que eu faço que é bom, né? Tem outras coisas que são boas, que eu posso não gostar, não preciso gostar de tudo, eu posso, né, não tenho paixão por aquela linha X de yoga, mas aquele trabalho é bom, funciona para um monte de gente, né? É yoga, é tradicional, tá? Né? Não tem nada de errado com aquilo. Né? O Brasil nunca teve uma instituição de yoga, como o Bihar, como, sei lá, apesar do Krishnamacharya tem as suas rusgas aí, se tem tradição, se não tem, ou de Kuvalayananda, ou de Shivananda, enfim. O Brasil nunca demorou para vir uma escola, né? Assim, você acha que isso pode ser um motivo dessa multiplicidade de métodos, de prática, sei lá, nem o nome que eu vou dar para isso, de yoga, e hoje talvez os professores estão tendo uma pequena consciência disso, ou ainda está absolutamente instintivo isso, e essa posição sua mais, me parece mais centrada, sabe, mais tranquila em relação ao que faz e ao que os outros fazem, vem da maturidade? Sim, eu acho que vem da maturidade, e essa maturidade ela foi construída primeiro viajando muito, olhando no mundo como que é o yoga, não só na Índia, acho que principalmente na Índia, né? Mas até uns 10, 15 anos atrás as pessoas não iam para a Índia, os instrutores não iam para a Índia. Né? Hoje tem essa facilidade, todo professor de yoga leva seus alunos, então eu acho isso super positivo. Entende? Porque daí você vai lá, vê, sente como é, né? E tem a chance de estudar numa escola realmente, né? Antigamente o que a gente tinha aqui no Brasil era Shivananda, né? Que a Bihar School vem do Shivananda, né? Então é uma linhagem bacana que a gente gosta, mas basicamente assim era Shivananda que a gente ouvia falar, né? E uma pincelada aqui ou ali de outra coisa, né? E a Iyengar, né? Aliás, não sei se você sabe que o Iyengar teve no Brasil há milênios atrás, né? A Iyengar em Patavi Joyce. Então, eu lembro dessa história. Na conferência lá de Bertioga. De Bertioga, né? Ia falar Ubatuba não, é Bertioga, né? Bertioga. Só que, assim, não ficou muito pé, né? Nenhuma das duas linhagens ficou muito pé naquela época, né? E aí ficou Você sabe dizer por quê? terra de ninguém. Porque é um dado no qual eu não consegui entender por quê. Eu acho que foi uma coisa pontual, entende? Porque esses gurus vieram aqui, mostraram o que eles faziam, mas as pessoas não tinham como ir para lá estudar, era não teve caro, tempo de assimilação mesmo, né? Eles vieram, foi pontual, entende? Eles vieram aqui, sei lá, para uma semana, um mês, talvez, no máximo. Né? Então foi uma coisa pontual. No Narayana, que foi
né, a escola que trouxe essas pessoas para cá, eles continuaram indo para lá estudar e tal, desenvolveram um trabalho de Iyengar e de Ashtanga um pouquinho e tal, mas acho que a distância acaba se perdendo um pouco, né? Você entende o yoga já desvinculado do hinduísmo? Não sei se tento me explicar melhor. O yoga vem como o Vedanta, por exemplo, como um darsha, né, um ponto de vista, mas dentro dessa grande estrutura que é a religião hinduísta. Hoje eu não preciso ser hinduísta para praticar yoga, né? Dessa forma, a minha pergunta é, você percebe yoga já desvinculado, com influência, mas desvinculado do hinduísmo ou não? Ainda é necessário ir lá beber, ter essa referência? Eu acho que enquanto você pensa no hinduísmo como religião, sim, o yoga eu acho que está bem desvinculado, não necessariamente ele, né, você tem que ter as deidades, ou, né, isso é completamente adereço para o yoga. Agora, quando você pensa no hinduísmo como cultura, como, né, um corpo de conhecimento, não, eu acho que o yoga não está desvinculado. E, do meu ponto de vista, melhor que ele não se desvincule, porque aí perde realmente o prumo, a essência, né? Então, que é muito o que a gente vê nos Estados Unidos, né? Que cada um vai lá e faz o yoga acrobático, yoga não sei do que, yoga na piscina, yoga debaixo do coqueiro, entende? Cada um inventa o que bem entende. Então, eu acho que é importante a gente ter essa referência da cultura hindu para que o yoga mantenha a essência dele, senão acho que a chance de perder é muito grande. Eu vou ser provocador, só para encher mesmo. Pode provocar. Tu não acha que, de uma certa forma, essas diversidades de modalidades de yoga, tem o pet yoga, tem vários tipos de yoga, né? Que a gente às vezes ri e brinca, mas se nós formos pensar nos principais yogis que vieram aí para o século XX, trouxeram o yoga para cá, eles também não tiveram o seu momento meio contraventor, né? De ir contra a tradição na qual eles estavam, como por exemplo a aproximação do yoga com a ciência, uma nova linguagem para o que é pranayama, né? E as suas relações para a Iyengar, semanivô simpático, parasimpático, está ligado a Ida e Pingala, por exemplo, né? Aos nadis, enfim. Será que nós não estamos tendo aquele discurso conservador, né? Que talvez eles tenham sofrido também, né? Shivananda, para trazer essa linguagem até mais biomédica, né? Para um discurso, desde Vivekananda, né? Que veio para aquela conferência das religiões ali em Boston. É uma linguagem diferente, né? Sim. Eu entendi. Você quer continuar? Não, é isso. Eu acho assim, acho que o problema não é a linguagem. O problema é o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente faz. Entende? Então, eu vou te contar uma historinha. Uma vez saiu, naquela época que o yoga estava em alta, né, que saía em todas as revistas, e aí saía lá os tipos de yoga, né, as modalidades de yoga, e teve uma infeliz de uma jornalista que colocou sobre Power Yoga, dizendo, o Power Yoga, a característica é uma prática, como que era a palavra que ela usou? Tipo assim, era uma prática aleatória e que vai contra a tradição. E eu liguei para ela puto, entende? Falando, escuta, você me conhece, entende? Você conhece o meu trabalho, por que você não me ligou para falar de Power Yoga? Entende? Porque com certeza você ia pôr uma coisa decente aí, você não ia pôr uma prática aleatória. Não tem nada de aleatório na nossa prática, os exercícios são escolhidos dentro de uma determinada forma, né? E se você está dizendo que o Power Yoga vai contra o yoga tradicional, então você tem que dizer que a Iyengar é contra a tradição, porque não existia a Iyengar Yoga 5.000 anos atrás. Né? Você tem que dizer que Patabi Jois é contra a tradição, porque esses caras são visionários que tiveram uma percepção do yoga diferente, entende? Como Shivananda, como Satyananda, entende? Todos eles tiveram uma visão diferente do yoga, né? Fizeram um recorte X
e trouxeram aquilo para o Ocidente ou ensinaram na Índia. Então, do meu ponto de vista, essas linhagens todas também elas estão pervertendo o yoga tradicional de 5.000 anos atrás. Então, eu não tenho problema com isso, eu não acho que eu sou conservador nesse sentido. Agora, quando você vê umas coisas assim muito fora do prumo, entende? Você começa a misturar yoga com outras danças, né? Yoga e dança. Pode ser super bacana, pode ser legal, pode ser uma técnica que funcione, mas será que é yoga? Será que mantém aquela tem a percepção? capacidade de dizer o que é ou não do yoga? Então, a gente não tem, né, um papa que É esse ponto que eu quero chegar, né? A gente não tem um líder, né? Sim, não tem que um líder. traga a bola pro peito, arrume no pé e fala, não. Isso daqui isso não é, sim. Então, como não existe essa pessoa, essa entidade, né, eu acho que vai muito do bom senso do instrutor, né? De ele falar, poxa, isso daqui é um encontro, né? Tem um respaldo na tradição, parece, né, ligado de alguma forma ao que se fez antes no yoga, porque se você for ver o Iyengar, o que ele fez de novo? Arrumou uns bloquinhos lá, um material para possibilitar as pessoas que não conseguiam fazer as posições, entende? Então, mas ele criou uma posição nova? Não, né? Talvez tenha criado lá uma ou outra, mas não é esse o ponto, entende? Ele se manteve dentro do porquê daquela prática, para que serve o yoga, né? A prática física do yoga é para trabalhar o teu corpo, para te proporcionar a meditação, né? Para liberar os canais de energia, e ele fez isso com uma maestria, entende? Usando lá os apetrechos todos que ele criou. Então, do meu ponto de vista, ele está totalmente dentro da tradição, né? E quando eu falo tradição, é essa essência do yoga, né? O que você acha que mais impede um praticante de yoga, um professor, um yogi, para o caminho espiritual do yoga? Quais são os fatores que mais o perturbam, sejam trabalhados como um empecilho para o caminho espiritual do yoga? Eu acho assim, que primeiro o instrutor precisa ter uma prática dele, não só uma prática de asana, mas uma prática talvez de mantra, de meditação ou de relaxamento. Ele tem que fazer esse voo através das outras técnicas do yoga, senão ele fica um instrutor raso e ensina asana, é instrutor de asana. E eu acho que muitas vezes falta esse comprometimento das pessoas, né, terem um tempo realmente para aceitar, para meditar, para se dedicar, para estudar, né, estudar os textos, não só os textos clássicos, mas e pesquisar o que as pessoas estão fazendo de yoga, o que tem de yoga aí, quem que é, né? Quem que tem um trabalho bom, reconhecido de yoga na Índia, fora da Índia. Então, eu acho que falta um pouco desse comprometimento, né? Acho que isso é que impede mais os instrutores desenvolver mesmo essa vida espiritual. Relaxamento tem um papel importante na prática de yoga? Fundamental. Na Bihar School, a Yoga Nidra é a porta para a meditação. Se você não aprende a relaxar, você não é capaz de meditar, né? E então é fundamental. Foi a primeira técnica que o Satyananda desenvolveu, né? Foi a primeira técnica que ele trouxe pronta mesmo. Então, hoje, tudo que a gente vê de relaxamento aqui no Ocidente meio que bebe nessa fonte do Satyananda e Shivananda. O que é meditar, Anderson? Meditar é aquele estado em que você tem uma percepção diferente da tua vida, do mundo, né? Entende tudo com mais simplicidade, com um pouco mais de clareza, né? E é uma técnica como qualquer outra do yoga. O que mais dificulta a meditação de um praticante, professor de yoga, de um yogi? O que mais dificulta isso para ele? Eu acho que... Além do tempo, obviamente. Sim. Eu acho que encontrar uma técnica realmente que funcione, porque tem muita coisa que a gente chama de meditação e que não é necessariamente meditação, né? Então, eu acho que encontrar uma técnica e praticar só uma, porque, em geral, a gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Nada que você ficar ciscando no terreno, você não vai encontrar minhoca. Então, você tem que ir um pouco mais profundo, né? Você tem que pegar uma técnica realmente
e praticar por 2 anos, entende? Aí, agora quero mudar, quero fazer uma outra, tá bom, então pega outra e pratica diariamente por 2 anos, né? E senão você não ganha profundidade nas técnicas. É igual você falar, eu quero desenvolver meu bíceps, aí você vai na academia e uma vez por semana, e um dia você faz um aparelho, outro dia você faz outro dia você faz outro. Não vai chegar lá. Né? Então, para desenvolver esse bíceps mental interno, você vai ter que treinar também com direcionamento, né? Senão... Eu posso entender que, de uma certa forma, a linha do teu raciocínio se encaminha para o professor, o aluno, o yoga, e aos poucos, ao longo da sua prática e da sua vida com yoga, e encontrando o seu método, a sua tradição, a sua linhagem, e enfim, um professor que se alinha um pouco com o próprio espírito dele mesmo. Sim, eu acho que é isso que acontece como quando você vai fazer terapia, entende? Você vai tentar algumas linhas, freudiano não funciona para mim, psicanálise não funciona, Jung talvez, Reich é bacana, entende? Cada um vai se achar numa linha. Né? E por isso eu acho muito bom que tenha tantas linhas de yoga, né? Tirando essas exóticas demais, né? Mas eu acho perfeito que tenha Ashtanga, que tenha Iyengar, que tenha Shivananda, que tenha Satyananda, Kripalo, entende? Acho que essas linhas um pouco mais tradicionais, acho perfeito, Vinyasa, né? Assim cada um vai poder. Muita gente, na época que a gente começou com o Power Yoga, né? Eu, a Lígia e o Marco Schultz, a maior parte das pessoas dizia, yoga é muito parado, eu não daria conta de fazer. Né? Então, a chegada dessa linhagem Vinyasa, né, para o Brasil abriu para um monte de gente que dizia que jamais ia fazer yoga porque era muito parado, chegar na prática. Né? Então, acho super bacana que tenha essa variedade toda. Né? Só acho que a gente não pode inventar demais, entende? Ficar criando demais aí em cima do... O ecumenismo que o yoga no Brasil vive, pela própria característica do povo brasileiro, sincrética, você acha benéfica para o yoga? O que você chama de ecumenismo? A junção do yoga com o cristianismo, a aproximação com o espiritismo, até com a Umbanda. Eu entrevistei um pai de santo, por exemplo, que faz prática de surya e de meditação antes da sua incorporação, porque ele diz que isso facilita. O Daime também, que é alguma coisa que está começando a ficar, não mais comum, mas está aparecendo mais, né? A associação de, em vez de cantar os hinos do Daime, cantar mantra. Então, essa associação do yoga com religiões típicas do Brasil e outras no qual o brasileiro tem afinidade. Você acha positivo, benéfico, importante ou não? Ou pode descaracterizá-lo, como você veio falando? Tudo isso pode descaracterizar, entende? O uso da fisioterapia, o uso do yoga pela fisioterapia, ou a medicina, enfim, as religiões, eu acho que tudo isso pode vir a descaracterizar o yoga se a gente permitir, né? Se nós, instrutores de yoga, se permitir. Então, eu acho importante, por exemplo, que numa aula de yoga você não vá, né, fazer baixar o santo, entende? Agora, se um pai de santo acha que a prática do yoga ajuda ele no trabalho dele, na religião dele, por que não? Entende? Quantos padres, eu conheci uma freira que era professora de yoga também, entende? E ela dizia, o yoga me ajuda nas minhas orações, me ajuda na minha vida religiosa. Perfeito, não tem problema nenhum, né? Agora, o que eu acho que a gente não pode é importar isso para o yoga, entende? Então, uma coisa é você ter o yoga e ele ajudar em várias outras áreas, e outra coisa é você pegar, né, eu estou estudando um pouco de inglês, então eu vou trazer umas técnicas da minha aula de inglês para o yoga, né? Entende? Eu estudo karatê, eu vou trazer umas técnicas de karatê para o yoga. Isso descaracteriza. Agora, um pai de santo falar de yoga... Mas se for assim, o Power Yoga não existiria, né? Se a gente pensasse exatamente dessa forma, né, de não incluir nada no yoga, que yoga nós teríamos? Eu acho que a gente teria todas essas linhagens, porque o Power Yoga não é uma técnica diferente de Iyengar Yoga, de Ashtanga. Né? O Power Yoga é um Ashtanga suavizado.
entende? As pessoas não podiam fazer Ashtanga, não conseguiam fazer aquela prática imensa de Dessa forma, 2 horas. E agora, no Power Yoga não tem nada de diferente que não exista em outro tipo de yoga. Entende? A não ser o nome, né? A aproximação do yoga com o cristianismo, por exemplo, que é bastante comum, como no caso do Hermógenes, do próprio Mark Schultz, não contribui para o yoga. Eu sei que eu te coloco numa sinuca, mas eu não consegui não fazer essa questão. Eu não sei se contribui, Roberto. Acho que eu não sou a pessoa para te falar sobre isso. Não sei se contribui. Eu acho que a gente tem que olhar com cuidado só, entende? Para a gente não perder a essência. Se a gente pensar o cristianismo não como uma religião, mas como uma disciplina de autoconhecimento também, eu acho que acrescenta, entende? Poderia acrescentar. Agora, se a gente pensa no cristianismo como religião, se for para enfiar uma religião no yoga, enfia o hinduísmo, que já é próximo, já estão lá há 5.000 anos. Mas tu acha que vai ter tanta aderência ao brasileiro quanto o cristianismo? Não sei, mas eu não estou preocupado com essa aderência. Sinceramente, nunca guiei meu trabalho por aí. Aliás, acho que até por isso que não sou um dos maiores professores do Brasil, entende? Porque assim, eu nunca vi o yoga comercialmente, entende? Embora, claro, eu tenha uma escola e a gente tem que pensar no negócio, né, de uma maneira comercial, mas se eu tiver que associar o yoga com Dharma para encher a escola, eu não vou fazer, entende? Eu prefiro não fazer. Então, eu tenho esse cuidado, é meu isso, né? Agora, não vejo com maus olhos, entende? A associação dessas coisas. Eu acho o problema é a gente trazer isso para o yoga. E aí a gente inventar um yoga Pilates, entende? Pilates é legal, o yoga é legal, junta as duas coisas. Isso, não sei, para mim não funciona ainda. Acho que funciona muito como uma técnica física, acho excelente como uma técnica física, mas eu não daria o nome para isso de yoga, porque... Não sei, é um híbrido, não sei como que funciona. Qual é a essência do yoga? Eu usei essa palavra, mas você também utilizou algumas vezes para delimitar, olha, isso aqui perde a essência do yoga. Qual que é a essência do yoga mesmo? O que ele traz como algo que caracteriza uma prática como yoga? Eu acho que é justamente essa questão do autoconhecimento, entende? De ele te trazer esse autoconhecimento por vias naturais, através de exercícios que você faz com o seu corpo, através de respiração, através do reconhecimento das suas energias, dos seus padrões de pensamento, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não pode desprezar, essa contribuição que o yoga trouxe para a compreensão do ser humano como um todo. Mas o cristianismo ou o espiritismo também não traz um autoconhecimento? E com práticas físicas também, né? Eles também têm práticas deles. Muito pouco, né? O cristianismo, você vê muita... a gente fala bastante de Jesus e todo o conhecimento que ele trouxe. Ou Chico Xavier, por exemplo. Pois é, mas eu não vejo uma prática como... E na missa domingo é uma prática, né? Comungar. É tão raso, né? Olha, tem um monte de teólogo que fala a mesma coisa do yoga. Um monte de teólogo, né? Verdade. Porque tem, de uma certa forma, se a gente pega um teólogo para interpretar a passagem da Bíblia, por exemplo, como muitos yogis fizeram, né? O Sermão da Montanha é bastante comentado. Há bastante pano para manga, né? É bastante coisa que você consegue... Dúvida, assim, quando a gente pensa no cristianismo, na filosofia cristã, não tenho dúvida que tem muita convergência, entende? Agora, eu fui educado na religião cristã, fui atuante, trabalhei em comunidade... Todo brasileiro, né? Mesmo não querendo. Trabalhei em comunidade todo ateu de brasileiro jovens, deve ter alguma... Eu trabalhei em comunidade de jovens, era dirigente de comunidade de jovens. Até meus 18 anos, minha vida era na igreja. E eu não encontrei lá o que eu encontrei no yoga, entende? Então, deve ter, né? Mas isso não é apresentado, isso não chega nas pessoas. Então... que chega nas pessoas, tem que rezar, tem que ser bom. Claro, são bons valores, Fica mas à vontade. Isso não é como, sei lá, e fazer asana e meditar. Para
mim não teve o mesmo efeito. Então, acho que essas técnicas poderiam trazer esse autoconhecimento também, mas eu sinto que o yoga tem um peso muito grande nisso tudo, entende? Ele desenvolveu um corpo de técnicas muito grande, né? Para quem realmente quer enveredar para o autoconhecimento. Ele não é exclusivamente filosófico, pensando na filosofia no conceito grego, entende? Ele é uma espiritualidade, mental. o yoga? Qualquer coisa que mexa com o autoconhecimento vai ser uma espiritualidade, mas não é uma religião, né? O que é uma religião? A religião ela é uma coisa um pouco mais organizada, ela tem determinados preceitos, determinados dogmas. E o yoga, né, não tem isso? E o yoga não tem isso. Não tem nenhum dogma. Se eu quiser mudar um dos sutras de Patanjali, eu consigo? Então, mudar um sutra de Patanjali, você tem lá uma literatura que é mundial, entende? Você vai trocar um sutra de Patanjali para quê, entende? Mas você pode interpretar ele da sua maneira ou e se eu achar uma conclusão que quero... aquele sutra de Patanjali não tem sentido, ele se equivocou, eu posso? Pode, ué. Você pode achar que ele se equivocou e não usar isso na sua prática. Eu não vou ser execrado pela comunidade do yoga? Se eu falar que Purusha, por exemplo, Purusha não é um ser imaculado? Isso não é um dogma? Eu não vejo como um dogma, entende? Porque se você for questionar alguma coisa da Bíblia, você pode ser excomungado, entende? Agora, se você for questionar os Yoga Sutras, o que acontece? No máximo as pessoas vão olhar para você estranho, entende? E vão parar de ir na sua aula, não vão? Não necessariamente, porque aluno de yoga sabe se olha, teve um professor de yoga que eu entrevistei, chamado Cristóvão de Oliveira. Ele aconteceu algo num retiro dele, que todo mundo sabe, foi notificado. Eu enxergo isso como uma expulsão do micro-universo do yoga. Eu vejo ele praticamente expulso do micro-universo do yoga. O que eu quero dizer com isso? Que talvez não haja, assim, uma estrutura, mesmo que não institucionalizada, que dita o que é certo ou não no yoga. Cara, há sites hoje no Brasil que se eu não me engano é esse o nome, o que é e o que não é yoga, ou alguma coisa parecida, né? E há outros blogs também que estão lá e citam pérolas do yoga, olha isso aqui, olha aqui. Não é uma instituição invisível, quase religiosa, que tenta comandar a moral do yoga? Não tenta comandar, eu acho que existe uma cultura do yoga. Estou sendo cáustico de propósito, tá? E aquilo que sai dessa cultura, entende? Claro, não vai ser bem visto dentro daquela cultura, não é que você não possa fazer. Entende? Qual foi o problema do Cristóvão? Foi que o cara, primeiro, deu um monte de entrevista dizendo o Patabi Joyce, ele dava ashtanga, o Patabi Joyce, estou cagando para ele. Assim, com essas palavras, porque você conhece a pessoa. Né? E aí o cara vai no Eu tenho certeza que ele deve ter dito isso mesmo. O cara vai no retiro e faz o que ele fez totalmente fora do que é tradicional, entende? O Shank Prakshalana eu faço aqui todo ano. Entende? Ninguém vai para UTI por causa do Shank Prakshalana. Só que o cara inventa da cabeça dele, entende? Vamos tomar chá de sene com água, né? Litros de água, e deu no que deu. Então, se a comunidade do yoga não olha atravessado para esse cara, a gente vai dizer, tá bom, então isso também é yoga, entende? Então, vamos deixar todo mundo malhar o yoga por causa desse indivíduo, entende? Eu acho que isso é que não pode acontecer. A gente tem que manter o yoga independente dos indivíduos. Se eu fizer uma besteira, por favor, me excomunguem da comunidade, porque pelo menos eu não vou está enchendo o saco de quem está fazendo trabalho sério, entende? Então, acho que existe, como em qualquer área, né? Se você for na medicina, será que a medicina os caras encobrem, que é uma maravilha, né? Eles se apoiam lá, faz uma cabaninha e cobre o cara que aprontou. É também um sistema que tem, por exemplo, para eu entrar na comunidade científica, você faz mestrado, faz doutorado, tem que ter graduação antes, tem uma banca... você apresenta algo, você sai, eles deliberam se você pode entrar ou não na comunidade deles também, né? O que eu quero dizer no fundo é o seguinte: será que aos poucos o yoga não está em um processo de andamento
se institucionalizando mesmo no Brasil. No Brasil, eu acho que ainda mais porque ele é bastante sincrético espiritualmente, o brasileiro, por a sua própria natureza, né? Por que eu digo isso? Se você entrar num site, por exemplo, tem um site cristão que dá lá o porquê que um cristão não pode praticar yoga. Porque vem do hinduísmo, é uma religião pagã. Pagã significa que mais de um Deus, né? E na própria da Igreja Universal tem um que eu acho clássico, que é muito ótimo. Ele fala, não se pode praticar yoga da Universal, porque yoga medita, ok? Meditação é manter a mente vazia, a mente meia verdade, e a mente vazia é oficina do demo. Então ele tem uma retórica, né? O que eu quero dizer para ficar mais claro, por que essas religiões estão se preocupando com yoga? Eu acho que porque o yoga funciona e as pessoas estão começando a ir atrás. Né? Funciona como yoga, elas? Não entendi. Como elas? Como elas o quê? Como as essas religiões? Não como religião. Eu não vejo o yoga se entrando em conflito com nenhuma religião. Eu acho que o yoga não vai tirar as pessoas das religiões. Eu acho que o yoga vai... Inclusive, pode fortalecer as religiões. Né? A prática do yoga pode ajudar as pessoas que fazem uma determinada prática religiosa também, como é o caso no hinduísmo. Entende? A prática do yoga te ajuda na sua prática religiosa do hinduísmo, se você praticar. Né? Também, que o yoga sempre fez parte do hinduísmo. Eu não vejo no mesmo patamar as religiões e o yoga. Entende? Que patamar você vê o yoga? O yoga é como uma filosofia mesmo, não como uma religião. É igual ao platonismo? Sim, um pouco mais para esse campo, só que é uma filosofia que traz uma prática junto. Mas, desculpe insistir, mas é que isso para mim é caro. Uhum. Qual religião não tem filosofia e também não tem prática? O islamismo tem, eles se prostram 5 vezes em direção à Meca e rezam em Balasana. Os cristãos também, tá? Talvez não a minha avó, né, que é uma católica bem brasileira, né, aquela não praticante, que é só no Brasil que existe, né? E quando o negócio aperta, ela vai na sexta-feira na gíria de Umbanda. Mas aquele católico que segue também tem uma filosofia, que é a Bíblia, né? E também tem uma prática. Ou os próprios espíritos também têm uma filosofia, também tem uma prática. O yoga tem uma filosofia, também tem uma prática. Qual a diferença? Acho que a diferença é justamente essa questão de você ter um pontífice ou não, entende? Tem um líder? Ter um líder. A gente no yoga não tem um... Dayananda é o quê? É um professor. Satyananda. Professor, uma pessoa... Né? São lideranças dentro do yoga, mas não é a mesma coisa que você ter um papa ou ter um Dalai Lama. Não tem o mesmo peso. Né? Se você diz, eu fui expulso da Bihar School of Yoga, tá bom, você vai para outro, não tem problema nenhum. Mas eu também posso ser expulso da Universal e ir para do Silas Malafaia. Pode, mas você não vai mais estar na Universal. Se você for expulso da Igreja Católica, mas você também não volta para Bihar, se você fizer alguma coisa, como o Cristóvão Oliveira também não voltou, né? Você acha que os kleshas ainda fazem sentido para o yoga moderno? Para o yoga moderno que eu digo, o yoga contemporâneo, o yoga de hoje, né, que nós praticamos, né? Aqueles empecilhos para a prática de yoga, eles ainda fazem sentido hoje? O apego, a aversão, o medo da morte, o orgulho, a ignorância, eles são realmente empecilhos para um yogi hoje? São empecilhos. Quando você pensa nesse yoga mais profundo, é empecilho. Se você estiver super apegado com o seu iPad, seu iPod, o seu iPhone, você não vai conseguir o estado de meditação. Por quê? Se eu estiver com o meu iPad, o meu iPhone apegado, o que ele gera? E o que isso gera em mim? Gera uma tensão interna e na hora que você vai meditar, você fica incapaz de desligar o diabo do Então será telefone, que o estresse virou mais um klesha, então? Eu acho que a gente poderia incluir ele aí dentro dos kleshas. Um klesha moderno. Eu pensei nisso, né? Assim, a gente parece ser um grande empecilho hoje, né? O estresse. É uma das primeiras coisas que as pessoas falam numa prática de yoga, estou estressado. Estar conectado o tempo todo é um klesha, entende? É um dos empecilhos. Então, acho que tudo isso
Na verdade, eu vejo que eles são parte desses kleshas principais, né? Patanjali, eu acho que o que ele fez foi justamente condensar ao máximo tudo aquilo que ele via como possibilidade. Então, a hora que ele diz o apego, ele está falando de tudo isso, entende? O apego material, o apego emocional, o apego com o iPhone, embora não tivesse iPhone lá na época dele, mas ele anteviu todos, né? O problema é o apego em si. Entende? É você não poder desligar o aparelho, entende? Lá naquela época, talvez o cara não pudesse deixar de fazer o mantra toda manhã, entende? Porque se ele deixasse de fazer o mantra, aquilo ia ser um problema muito grande, entende? Então, esses caras, esses rishis visionários, eles eram capazes de fazer essa, né, de englobar ali com uma palavra um monte de coisa, né, explicar com clareza, né. Então, você pega lá no Sutra, o cara diz, o apego, o que é o apego? É a atração que você sente por aquilo que dá prazer, entende? E por que as pessoas estão apegadas hoje a um iPhone? Porque dá prazer, entende? Ela entra lá no Facebook, vê o que o pessoal está fazendo, vê quem está falando mal de quem, e sente prazer por aquilo, entende? E aí não consegue desapegar, não consegue desligar, né? A gente vê hoje em dia, aqui a gente não tem muito problema, mas tem um monte de escola de yoga que você conseguir fazer o aluno desligar, explicar para ele, né? que ele não pode levar o celular para a sala de aula. Você tem que matar o cara quase. É uma ofensa, né? É uma ofensa, as pessoas ficam ofendidas com isso, né? E aí a gente fala, poxa, mas se você vem para uma prática específica, onde você precisa justamente se desconectar um pouco para conectar com você, você vai querer fazer aula com o iPhone do lado? Não dá, entende? Então, você vai ter que treinar esse desapego pelo menos por 1 hora. Como que é a tua prática pessoal, Anderson? É muito simples, minha prática. 1h30, 3, 4 vezes por semana, assim, de asana, né? E relaxamento e tal, e meditação todo dia. Faço uns 20 minutos de meditação. Qual asana que você acha mais importante? É sempre para você, obviamente. Assim, você sente, te conecta mais, por exemplo? Eu não acho que tenha um mais importante. Eu acho que os clássicos, os simples, são aqueles que funcionam mais como um todo. Tem Surya Namaskar, Paschimottanasana, Vrikshasana, Vrizinha, entende? Essas coisas tá bom, entende? Você quer botar o pé atrás da cabeça? Legal, você pode tentar, mas não acho que você se ilumina mais rápido fazendo essas acrobacias no yoga. Eu já fiz muito, adoro, entende? Gosto de fazer de vez em quando, né? O copite não ajuda mais, mas aquelas que dá, acho legal, entende? Não acho um problema, mas eu não consigo mais dedicar tempo para isso. Acho que se eu tivesse um tempinho a mais para que eu fosse usar para treinar esses asanas, eu ia treinar outras técnicas de meditação que eu acho super legal e que eu não consigo incluir no meu dia, entende? Você acha o Shavasana mais difícil do que, sei lá, plantar bananeira? Eu acho que para o povo atualmente é muito difícil Shavasana decente, né? Deitar todo mundo consegue. Agora, eu já tive alunos que falavam, cara, a hora que você manda deitar, eu tenho vontade de ficar em pé, pular e gritar. Você tem que explicar, ó, é igual um carro, a hora que você freia, ele não para imediatamente, não é na hora que você pisa no freio que o carro para, ele vai parar uns metros à frente. Então, né, o ato de você deitar aqui e tentar o melhor que você pode, respirar e se acalmar, né, isso vai fazer você parar lá na frente, né? E aconteceu com todos que me vieram com essa história, que insistiram um pouquinho na prática, em 1 mês o cara estava ficando confortável ali, né? Mas é muito difícil. No mundo em que você é valorizado pelo que você produz, você ficar improdutivo, né, durante 15 minutos lá no chão é um absurdo, né? As pessoas não conseguem fazer isso. É interessante. Então é difícil para a mente ocidental mesmo. Qual o principal benefício que o yoga traz para esse
esse mundo moderno, né? Para esses alunos que vêm te procurar aqui. Olha, imensos os benefícios, mas eu acho que primeiro essa capacidade de parar e pensar um pouco, entende? Não ser levado pela turbulência da vida. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a prática do yoga traz atualmente para as pessoas. Né? Tem todos os benefícios físicos, o benefício de relaxada, meditação, acho tudo isso poderoso, mas acho que principalmente esse momento em que o cara vem, senta ali no tapetinho dele, se propõe a ficar consigo mesmo, isso já é um super passo, entende? Se o professor é experiente, aproveita bem esse momento para aproveitar e fazer uma reflexão, né? Deixar as pessoas um pouco mais voltadas para ela mesma, para se observar, olha aí quem você é, olha como você consegue ficar sem o iPhone uma hora, entende? Acho que isso é um super ganho para... Isso é um grande papel do professor de yoga, eu né? acho, é inspirar as pessoas a estarem consigo mesmas um pouquinho mais, né? Porque é a partir disso que você vai conseguir o autoconhecimento, que a gente fala tanto no yoga, a iluminação, se um dia vier, vai vir por essa via, entende? Então, acho que é o principal nesse momento. Você é feliz? Eu sou bem feliz. Tenho todos os problemas que todo mundo tem, mas eu sou bem feliz. Muito obrigado, Anderson. Obrigado pelo seu tempo, desculpe te atrapalhar aqui tanto na tua escola. Por nada. Muito obrigado, fico muito feliz. Legal. E o que vai virar essas entrevistas? Trabalho novo por aí? Eu estou pensando no